Então vamos começar o nosso tema de hoje, o Bagua e suas aplicações. O Bagua é um termo chinês, né, ligado ao Feng Shui, né? Então, lembrando, nós estamos falando do Feng Shui, que é essa arte chinesa de harmonia dos espaços. É como se fosse também essa medicina do espaço, né, que vai buscar essa saúde e harmonia. Então, o Feng Shui é algo bem importante para a gente aprender a perceber essas influências do ambiente na nossa vida e sabendo nos posicionar de maneira mais adequada aí, conforme esse tipo de ambiente ele pode estar em harmonia ou desarmonia com a gente. E quando está em harmonia, ele pode potencializar a nossa natureza. Quando está em desarmonia, ele pode inibir. Certo? E o Bagua é um elemento que é muito usado na técnica do Feng Shui. O Bagua significa 8 regiões ou 8 energias. Né? Então, o Bagua é como se fosse um diagrama que mostra um padrão dessa distribuição energética na natureza. Certo? Vamos ver de onde vem esse Bagua, né? Qual a sua origem, entender a lógica dele, mas é algo bem útil, aí, digamos que em várias técnicas do Feng Shui, várias escolas, é sempre usado de uma maneira diferente, diferenciada, mas sempre é muito usado. Bom, então o Bagua, ele encontramos ele no I Ching. O I Ching que é um livro de sabedoria chinesa, da tradição chinesa, é um livro muito antigo, né? Não se sabe, de 3.000 anos antes de Cristo já tinha um registro deles, né? Então é um conhecimento bem antigo. Então, toda a ideia do Bagua, a lógica dessa energia, dessa distribuição, vem desse conhecimento do I Ching. Né? E é interessante, porque, por exemplo, várias artes, várias ciências na China vão usar esse mesmo padrão do Bagua em várias coisas. Quem estuda acupuntura vai ter esse Bagua, vai estar, essas 8 energias vão estar associadas aí também a órgãos, né? A parte do corpo. Assim como no Feng Shui vai estar associado a regiões da casa, e conforme a técnica do Feng Shui vai estar ligada às direções cardeais, né? Então, esses padrões energéticos podem ser aplicados em vários níveis. Também, na China, usava dentro de artes marciais e várias tradições, como a gente está colocando aqui nessa imagem. Né? Culinária, caligrafia, política, né? E tudo isso era utilizado. Vamos entender a lógica de onde surge o Bagua, os seus símbolos. Né? Então, surge dessa ideia no Xing, da cosmogênese, né, chinesa. Eu vou passar de maneira um pouco dinâmica, né, porque é um assunto bem complexo, né, então a ideia é a gente ter uma noção geral aqui para entender o Bagua, né, de onde vem ele. Então, esse círculo que está em cima é um círculo branco, ele representa o universo todo em potencial, como se fosse o universo antes de ser manifestado, e estaria puro em essência. A primeira manifestação desse universo vai estar ligada a esse manifesto através da força do movimento, né? E do movimento, da ação, do repouso. Então, essa primeira manifestação são esses dois princípios, o Yin e o Yang. O Yang é o movimento, é a fluidez, a ação em si, e o Yin é o repouso, o recolhimento. Então, o Yang é essa linha que está à esquerda aqui, né? A linha reta, e também no símbolo do Tai Chi, né, é a parte branca, né, porque tem a ver com a luz também é expansiva. Né? E o Yin é a linha com uma pausa no meio, ou uma linha tracejada, né, que está à direita aqui na imagem, que tem a ver com essa parte escura do Tai Chi, do Tao. Aí, né? Porque o preto é a cor de recepção, né, ela absorve. Né? E essa linha com uma paradinha no meio, essa linha interrompida, né? É como se fosse também essa pausa, esse recolhimento que tem a ver com o Yin. Né? Então, Yin e Yang, vai ser essa pulsação básica do universo. Né? Então, Yang é tudo que está ação, movimento para fora, né? E o Yin é o repouso, a tranquilidade. O Yin e Yang se combinando, surgem
quatro energias, digamos assim, né? Aqui nessa imagem está mostrando, né? Então, essa linha contínua do Yang, a linha interrompida do Yin se combinando em duas linhas, e surgem quatro chamadas bigramas, que são duas linhas combinadas, certo? Então é da combinação aí dessas, são quatro energias que surgem. Essas quatro energias vamos usar, estão ligadas aos elementos da China, estão ligadas às técnicas dos animais sagrados da China. A gente já falou em alguns outros vídeos anteriores, né? Bom, aqui está mostrando, né, os bigramas. Então, eles também são associados à estação do ano, a etapas da vida, né? Então, essas quatro energias, de alguma maneira, estão ligadas tanto ao tempo como ao espaço, certo? Então, em vários momentos, a gente vai perceber os bigramas como se fosse a energia de cada ciclo, né? Então, esse da esquerda, que está ligado à primavera, é o ciclo do início, né? Por isso que é primavera, quando a natureza brota depois do inverno, né? Ou também o período da nascimento, da infância da pessoa, né? Aí depois vem o auge da manifestação, que é o verão, né? A ação, ou a vida adulta também associa, né? Depois vem a transição, de novo, né? A recolhimento, começa o outono, né? As folhas caem, o clima já fica mais frio, né? E vai para o inverno, que é o período de como se fosse um maisinho de descanso, que a natureza aparentemente não está manifesta, né? Então, os bigramas, a gente pode associar tanto ao tempo, nos ciclos, e também tem associações ao espaço, certo? Que a gente não vai entrar muito em detalhe, mas no Feng Shui a gente vai usar muito essa questão do espaço deles, né? A técnica dos animais sagrados é justamente os bigramas utilizando no espaço. Aqui outra imagem, só para a gente fixar bem a ideia, né? Então, os bigramas estão mostrando esses quatro ciclos, né? Infância, juventude, maturidade e velhice. Ou durante o dia, manhã, tarde, noite e madrugada. Então, todos os ciclos, desde o universo todo, a vida do ser humano, o ciclo de um dia. Bom, aí entramos no Bagua propriamente dito, que são os trigramas. Combinando os bigramas, colocando uma linha a mais, né? Ou seja, trigramas, três linhas, nós vamos ter agora 8 possibilidades, que são os 8 trigramas. Esses 8 trigramas são propriamente dito os 8 regiões, 8 energias do Bagua, certo? Então, aqui estamos vendo, né? Dentro aqui está o Tao, o Yin e o Yang do Tao. Depois os 4 bigramas dentro desse quadrado, né? E aqui fora tem o octógono com os 8 trigramas. Então, os trigramas é como se fosse o quê? Outro padrão energético, como se fosse entre um bigrama e outro, teria uma transição, uma energia de transição. Então, esses 8 trigramas que vão ser muito usados aí no Feng Shui. Então, o próprio Bagua é a distribuição dos 8 trigramas. Os trigramas, eles têm várias características, cada um deles, né? Aqui está mostrando, né, o nome deles traduzido no português. Então, tem o trigrama Céu, que é o Xian, o Terra, que é o Kun, o Shen, Trovão, o Li, Fogo, o Tui, que é Lago, o Sun, Vento, o Kan, Água e o Ken, Montanha, né? Existem vários atributos aí associados a cada trigrama desses aí. Como a gente falou, então, se você está estudando acupuntura, essas 8 energias vão estar ligadas a 8 partes do corpo. Em artes marciais, são 8 tipos de técnicas que estão ligadas à formação do caráter da arte marcial. No Feng Shui, essas 8 trigramas, ou 8 energias, a gente vai principalmente ver a distribuição dessas energias no espaço, no ambiente. Aqui esse quadro mostrando mais características, não vou entrar em detalhes para não ficar muito cansativo, né? Mas só para a gente entender aqui, então, por exemplo, o trigrama Xian.
A imagem dele seria o céu. Ele teria um atributo também, uma característica, a criação, é criativo, né? É o mais yang deles. Tem um número também associado ao número 6. Tem uma direção, no caso do Xian aqui é a direção noroeste, né? Também está associado a um dos elementos, tem os 5 elementos da tradição chinesa. E também tem associado também como se fosse uma família mítica aí, né? O pai, né? Então todos os traços yang, esses 3 yang é o pai, os 3 traços yin é a mãe. Vê que tudo surgiu desses dois, do yin e do yang, né? Então, esses 8 trigramas que eles vão compor o baguá, certo? Que vai ser usado em vários momentos aí. Aqui outra imagem mostrando, por exemplo, esse baguá, né, os 8 trigramas, já associado às direções cardeais, né? Cardeais e colaterais que chamam, né? Então eles vão ter várias utilizações aí. Existem 2 padrões ou 2 sequências dos trigramas do baguá. Ou seja, tem 2 baguás, 2 tipos de baguás. Tem o que é chamado baguá ou a sequência dos trigramas do céu anterior e tem a sequência do céu posterior, certo? Isso quer dizer o quê? Essa sequência do céu anterior é como se fosse essas energias, essas 8 energias da natureza estariam no seu padrão de equilíbrio total, né? Um equilíbrio ideal, como se fossem 8 arquétipos da natureza, 8 leis, né? Aqui está a imagem, né? desse padrão do céu anterior. Então, a sequência, porque o que vai mudar do céu anterior para o céu posterior muda a sequência que esses trigramas estão distribuídos. Então, no céu anterior, tem todo um equilíbrio perfeito, digamos assim. Então, por exemplo, o céu e a terra estão em oposição, são forças opostas, né, digamos assim, e cada uma está em oposição à outra. Então, aqui, por exemplo, tem o Li fogo e a água, água. Também, então, o fogo e a água estão em oposição. Então, toda essa sequência aqui dos trigramas do céu anterior, eles estão, todos os trigramas, como se fosse um anulando o outro. Ou até a imagem que uma seta está mostrando, como se fosse cada um tem uma natureza, cada um puxa para um lado, mas sempre vai anular com o anterior. Então fica um padrão de equilíbrio estático. É como se fosse um padrão perfeito, né? Essa sequência que esses trigramas surgem aqui, do céu anterior, ela é muito usada tradicionalmente na China, mais para quando esse baguá é usado como um amuleto, né? Tem tradições na China, no Tibete também, né? É usado como se fosse um amuleto que mostra o padrão de harmonia perfeita. Então ele era usado como se fosse um símbolo da harmonia, um símbolo de equilíbrio total, como se fosse quase a finalidade, a harmonia final de todas as coisas, né? Então ele é usado como se fosse um elemento aí que vai nos inspirar essa harmonia. Agora, o que nós vamos usar no Feng Shui na prática, mais no baguá, vai ser o padrão do céu posterior. Ou também a ordem interna do mundo. Então, voltando àquele slide lá, esse aqui, né? Então, aquele padrão celeste perfeito, né, do mundo das ideias, do mundo do celeste, aqui, digamos, quando ele se manifesta, que está aqui essa seta mostrando, né, para o plano das formas, o plano da Terra, né? Então essas mesmas energias vão estar interagindo, mas não num padrão estático, e sim num padrão dinâmico, certo? Uma se transformando na outra, né? Uma interagindo com a outra num equilíbrio dinâmico. Então, o céu anterior, a sequência do céu anterior é um equilíbrio perfeito estático, o do céu posterior é num equilíbrio dinâmico, ou seja, é o próprio o ritmo da natureza, está ligado aos ciclos da natureza em si. Então essa energia se manifesta no mundo assim, certo? Então é essa que a gente vai usar no dia a dia do Feng Shui.
Então aqui vai ter uma sequência, né, como se fosse uma sequência de desenvolvimento das coisas, né, do processo de onde nasce, como vai desenvolvendo. Então, associado a esses trigramas, a gente pode também ver toda a relação de cada trigrama com a fase do dia, assim como viu os bigramas são aquelas 4 fases mais marcadas. Os 8 trigramas vão ser subfases, 8 divisões, né? Vai ter uma sutileza aí, digamos assim. Então, aqui só para a gente fechar a ideia. Então, o céu posterior, o que a gente vai usar, é o reflexo da ordem celeste do mundo. Ele tem um certo desequilíbrio entre os trigramas, ou seja, aquela manifestação perfeita manifesta, aquela padrão perfeito manifesta com um desequilíbrio que na verdade vai ter um equilíbrio dinâmico, não estático. Está ligado à sequência dos ciclos do ano, do dia, das etapas da vida do ser humano. Os trigramas são apresentados de acordo com a sequência temporal que leva o indivíduo da terra para o céu, no caminho. Então também tem essa chave que é muito interessante, é como se fosse também o trigrama, começa do trigrama do trovão, né, que é o início, né, o incitar. E ele tem toda uma sequência aqui, como se fosse também uma sequência evolutiva do ser humano, de estados de consciência. Desde uma inocência inicial, mas uma inocência ignorando as leis da natureza, e à medida que eu vou crescendo, ou superando limites, eu vou expandindo essa consciência e me integrando cada vez mais, certo? Então, tem essa sequência aí, como se fosse uma saga heróica aí da evolução humana, que é um assunto à parte, bem interessante. Aí um dia a gente fala sobre essa sequência aí, mítica, digamos assim, da saga humana. Então aqui, mostrando de novo o céu posterior. Então, cada trigrama também é associado a um número, como nós vimos antes, né? Essa distribuição dessa sequência dos trigramas tem todo o estudo que chama do quadrado Lo-Shu, que é o estudo mais complexo, né? De como chega essa distribuição desse padrão manifestado, né? Eu não vou entrar nesse detalhe, que seria uma aula à parte, né? Mas é importante entender que essa distribuição tem todo um equilíbrio. Então, vê que tem o número 1 lá na base, né? Depois é o 8, o 3, o 4, 9, 2, 7, 6 e volta ao 1. Né? Então, esses números do meio, vê que tem um quadrado aqui, né? O número 8, 4, 2 e 6, eles são do padrão Yin, né? Tá ligado à Terra, uma manifestação, né? E tem esses outros números aqui que estão ligados ao ciclo, né? Que são os números ímpares, o 1, 3, o 9 e o 7, que são números Yangs. Então eles estão distribuídos. E no centro temos 5, que na verdade não tem nenhum trigrama, né? Mas é um ponto de equilíbrio. Esse quinto elemento é importante aí. A gente vai sempre usar no Feng Shui esse centro aí, né? Aqui tem uma sequência, só para a gente até memorizar um pouco. Então parte lá da base, o número 1, que é o trigrama Kan, tá ligado à água. A representação mais tradicional na China, o norte fica embaixo, certo? Então aqui é o Kan, o trigrama Kan é norte, mas ele está representado embaixo, mas é a mesma coisa. Muitas vezes eu represento o norte em cima para a gente compreender. Quando a gente precisa fazer uma orientação dos pontos cardeais, eu uso normalmente, mas é importante saber que na tradição chinesa simplesmente é um padrão diferente que está para baixo, mas é a mesma sequência, é só girar, né? Então, partindo do Kan aqui, né, o 1, então você liga os ímpares, né? Então, do 1 ao 3, do 3 passa pelo meio, que é o 5, né? Depois chega ao 7 e depois chega ao 9. Então, vai subindo aqui, né? Esse padrão Yang. Então, o Yang sobe, né? Avança. E o Yin já seria essa linha tracejada aqui, né? Essa imagem está mais simples para entender.
Então ela sai do 2. Então o Yang sai do 1 e o Yin sai do 2. Então do 2 passa para o próximo número par, que é o 4. Ele passa pelo meio, né, como se fosse cruzando o 5, vai para o 6. Então 4 vai para o 6. E o 6 vai para o 8. Então aqui vai dar, aqui está essa sequência toda. Bom, e aqui é interessante, tem várias coisas aí interessantes. Por exemplo, se somar nesse padrão dos trigramas do céu posterior, se a gente somar os números opostos, sempre vai dar 10. Viram aqui? Essa anterior. Então, do 8, o oposto é o 2, né? Então, 8 mais 2 é 10. O 9, o oposto aqui é o 1, dá 10. 4, o oposto, 6. 7, o oposto é 3. Então, sempre vai dar 10. Que é um número que, como se fosse, que representa todas as possibilidades, né? Então, como se fosse do 0 a 9, né? São 10 possibilidades. E o 10 é um novo ciclo. Então, é como se fosse nesse padrão de trigramas, ele tem todas as possibilidades da existência estão sintetizadas nele. Aqui mostrando os dois juntos, né? Então, um é o movimento, os ímpares, né? O vermelho é o movimento de subida, Yang, e o dos pares é o movimento de recolhimento, de descida. Tem essa associação interessante com o DNA, né, que alguns estudiosos fazem, né? Então, assim como o DNA também é uma dupla helicoidal, subindo, né, helicoidal, também essa relação do yin e yang aqui dos trigramas, ele também vai gerar esse cruzamento, como se fosse essa dupla helicoidal aí, né? Certo? Bom, aí tem muitas associações do próprio os ritmos do I Ching, né? Ou seja, aquele padrão unitário que se divide em Yang, o Yang se combina nos 4 bigramas, depois nos combina nos 8 trigramas, depois o I Ching tem os 64 hexagramas. Esses padrões rítmicos matemáticos eles são iguais ao padrão do DNA. Então é interessante, uma curiosidade aí, né? Que isso é como se fosse um padrão da natureza, não é um chinês que inventou, né? Ele simplesmente decodificou com esse tipo de forma. Bom, aqui tem essa frase do I Ching, né? Eu vou ler aqui que é bonito, né? Para a gente entender a sequência dos trigramas, né? Cada trigrama está ligado ao nome, né? Incitar, né? Tudo, tem um atributo dele. Então, a divindade se manifesta no signo do incitar, que é o Shen, trovão. Faz com que todas as coisas se completem no signo da suavidade, que é o Sun Bambu. Leva as criaturas a se perceberem no signo de aderir, é o Li fogo, ou seja, essa ilumina, se percebe, né? Faz que elas se ajudem no signo do receptivo, o Kun terra, é o mais yin de todos. Infunde-lhes contentamento no signo da alegria, é o Tui, lago. E luta no signo do criativo, confronta, né? Age, né? É o mais yang dos trigramas. Né? E se esforça no signo do abismal, ele recolhe, ele se esforça pelo fundo de si mesmo. Né? E conduz a plenitude do signo da quietude da montanha, o signo da quietude é a montanha, que é o signo da sabedoria, como se fosse naquela jornada que eu falei humana, o final do ciclo é a montanha, que é como se fosse um símbolo da sabedoria. Eu domino a mim mesmo, tenho muita estabilidade na terra, mas eu estou roçando o céu. Então, é o sábio que domina a vida, as suas necessidades, mas ele compreende profundamente as leis universais. Então, está com a mente no céu, ampla no todo, e com os pés bem basados na terra. Então ele faz a ponte, o sábio faz a ponte entre os dois mundos. E essa sequência dos trigramas está mostrando um caminho dessa sabedoria, digamos assim. Então esse é um conhecimento importante. Por isso que é importante entender, porque o Feng Shui é toda uma aplicação do espaço, né?
A gente vai estar buscando essa harmonia do espaço como um todo. Mas temos que entender que o Feng Shui também é um caminho de autoconhecimento. À medida que eu conheço os meus espaços, as energias, e vou entendendo as relações com o ser humano, a gente também vai entendendo as leis da natureza, entendendo que muitas coisas, inclusive, está ligado ao nosso padrão mental, que eu acabo refletindo na casa. Então é um estudo bem rico de autoconhecimento também. Então aqui está mostrando outro diagrama completo, mostrando os números, né, com cada trigrama junto deles, o nome deles, aí estão associados aos metais, né, como a gente viu antes, associado às direções, né, e aí vai. Bom, vamos só agora ver uma passada rápida de como se aplica esse baguai, digamos. Então esse padrão dos 8 trigramas, quando a gente vai fazer uma análise de uma casa, por exemplo, uma edificação, a gente vai usar esse trigrama como para perceber como estaria essas energias distribuídas no espaço. Essas 8 energias, digamos assim, e o seu centro, que seria como se fosse uma nona, estaria em tudo na natureza. Então estaria no corpo distribuído, nos seus órgãos, nas suas partes. E numa edificação, o edifício, né, a casa ou o escritório, né, ele também é visto como ser vivo. Então ele tem uma individualidade. Né? Então essas 8 energias, elas também vão estar distribuídas nesse espaço que nós vivemos, espaço arquitetônico, digamos assim. Certo? Então, tem vários tipos de utilização do baguai, conforme a escola, a linha, né? Mas a primeira coisa que a gente vai ter que ver na edificação é definir o limite energético dessa casa. Né? Eu só vou dar uma passadinha aqui para a gente ter uma noção. Né? Então, aqui imagina que é o limite da planta baixa de uma casa, por exemplo. Né? Então, ela tem essas várias reentrâncias, né? Então eu teria que saber, de alguma maneira, achar, existe toda uma sequência de conhecimento, uma sequência de avaliação, para a gente saber o limite energético, às vezes chama de quadrado magnético da casa. Está vendo essa linhazinha vermelha, né? Então, essas energias vão se manifestar principalmente na base regular, né? Numa base quadrada ou retangular. Né? Então aqui a gente está vendo que nessa planta baixa ficou com esse padrão, esse vermelhinho, e ficou aqui. Né? Então, tem todo um sistema para a gente achar esse limite, digamos assim, né? Do quadrado magnético. Aqui tem outro exemplo, uma planta bem complexa. São dos pontos meio complicados do Feng Shui, às vezes, é achar esse quadrado magnético. Ou seja, onde é que está esse campo magnético de influência da casa. Aqui nesse exemplo, né? Então, tá vendo aqui à direita, em cima, né? Tem essa parte pequena. Vê que esse espaço interno aí da casa, né? Ele não é o suficientemente para passar o campo magnético todo para aquele limite. Então, o limite energético vai ficar um pouco mais dentro. Então, sempre vai ver até onde vai esse campo energético. Tem que ter bastante energia interna, tem que ser maior que a energia externa da edificação. Bom, isso também é um assunto que a gente vai abordar com mais calma também, que é um assunto bem mais complexo. Só para a gente ter uma noção do uso do baguá, que essa nossa intenção aqui é falar do baguá e como vai utilizar em várias escolas, vários métodos diferenciados. Depois que acha esse quadrado magnético, aqui, por exemplo, é uma planta baixa de uma casa bem quadrada. Quando é quadrado, fica fácil de saber o limite, a própria parede. Né? Então, depois que define esse quadrado magnético, ou um retângulo, é mais comum, inclusive, vai dividir em 9 partes iguais, certo? Então, vai pegar como se fosse essa medida da lateral do retângulo, ver a medida, se for, sei lá, 12 metros, né? Divide por 3, então vai dar 3 partes de 4 metros. Aí se outra parte, é a parte de baixo, né? Se tiver 9 metros, divide por 3, vão ser 3 partes de 9 metros. Então, isso tem que ser desenhado na planta baixa e feito como se fosse esse jogo da velha, separando esses
8 quadrados com do meio ao nono. Né? E, só lembrando, né? Isso eu já vi muitas pessoas falar que para usar o baguá, às vezes vem nessas revistas um baguá transparente, uma coisa, um amuletozinho, né? Mas a pessoa vai no centro da casa e olha com o baguá. Isso não é um procedimento correto. O baguá tem que usar necessariamente na planta baixa da casa, certo? Para ter uma noção exata dessa área de influência dele, certo? Bom, o pessoal do Instagram, só lembrando, nós estamos transmitindo para o Instagram e para o Facebook, sendo que no Facebook tá as imagens completas. Eu tô descrevendo algumas imagens. Então, para quem está no Instagram, tem muita coisa que não vai fazer sentido. Então, pode migrar para o Facebook se quiser, ou assiste aí, depois vai estar disponível essa gravação inteira aí para vocês verem. Então, aqui mostrando aquela casa que a gente viu, né, aquela primeira planta baixa. A gente achou que é quadrado magnético dela, né, o limite da energética. Depois que acha esse limite, divide em 9. Então fica assim, certo? Então você vê, por exemplo, no lado direito abaixo, vê que tem uma parte da planta baixa da casa que está além do campo magnético da casa, certo? Ou seja, esse local da casa aí vai ter energia também. Então aqui a gente chama que é uma região que tem um excesso de energia, ou tem uma energia a mais, ou seja, além do campo vital da casa, essa edificação ela expande um pouco mais. Então, isso normalmente não é problemático, é como se fosse esse padrão energético que tiver naquela região vai estar mais reforçado. E está vendo que aqui embaixo, à esquerda da planta, tem o quadrado, ele avança para fora do limite da parede. Ou seja, tem um campo magnético da casa que está fora, ou seja, esse espaço interno não tá avançando por tudo. Então, essa região aí que a casa está para dentro do campo magnético, digamos assim, a gente fala que é uma região de falta de energia, está tendo uma energia a menos ali. Né? Lembrando, isso é um assunto bem complexo, eu estou dando uma passada geral, né? Só para a gente ter uma noção. Né? A ideia não é expor didaticamente para dominar isso aí, porque teria que ter pelo menos umas 3 horas para a gente entrar nisso. Mas só para ter uma noção do uso do baguá. Isso já vai ajudar a entender muita coisa. Né? Bom, depois que fez os 8 regiões, 8 quadrados, tem algumas técnicas, tem algumas linhas, que eles desenham exatamente o próprio octógono, né? O octógono do baguá. Lembra que a gente viu aquele padrão, né? Do octógono com os 8 trigramas. Então, tem umas tradições que gostam de desenhar ele na planta, mas na verdade não seria necessário, porque aquele octógono simplesmente é uma representação simbólica da divisão e da sequência. É um símbolo bem justo e bonito ali disso, né? Agora, não quer dizer que o espaço vai ficar limitado com aquelas diagonais do octógono, certo? Essas diagonais do baguá, do símbolo do baguá. Então, eu, por exemplo, uso essa divisão, né, igual, mas eu não uso não faço esse desenho interno do baguá aqui, do octógono. Bom, aqui é uma representação, das mais conhecidas, né, é o baguá da chamada Escola do Chapéu Preto, ou a Escola Americana. Escola Americana. Vou só passar aqui. Vou só tirar o som do meu celular que está dando barulhinhos aqui. Tá. Então, esse é o baguá mais conhecido da Escola Americana do Chapéu Preto. Então, sempre quando fala em baguá, geralmente imagina essa imagem, então com as cores, né? E também com os chamados os cantos, né? Então, cada trigrama que a gente viu tem várias características. Essa escola americana, ou do Chapéu Preto, ela associa as características do trigrama a aspectos da vida humana. É como se fosse assim, o que é esse trigrama, essa energia desse trigrama
essa energia da natureza, qual é a influência do ser humano? Que influência é essa? Então vai ter o guá da saúde, né, ou da família, né, o guá da prosperidade, ou seja, esse tipo de energia, ele ajuda a pessoa a crescer, desenvolver as coisas, né, a prosperar. E aí vai ter o guá do sucesso, do relacionamento, criatividade, pessoas que ajudam, o guá do trabalho. Então, isso é uma tradução dos trigramas nesse aspecto mais vivencial do ser humano, nessa influência ao ser humano. Certo? Os trigramas também são associados a elementos, aos 5 elementos chineses, e também cada elemento está ligado a uma cor. Então aqui está até escrito, aqui está vendo madeira, fogo, terra, metal. Então tem 2 do metal aqui à direita e embaixo, né? Aí tem um da água, o mais de baixo é a água. Então, girando no sentido horário, né? O de baixo é a água, tem outro que é terra, depois tem 2 de madeira, um de fogo, outro de terra. O centro também da casa está ligado ao elemento terra também. Aqui nessa escola americana, eles têm uma associação das cores um pouco diferente da tradição chinesa. Essa escola americana ela tem é uma vertente, na verdade, tibetana. Então, ela tem a ver com a cultura tibetana aí. Então, tem algumas modificações. E ela também, essa linha da escola americana, é uma das que a mais se adaptou, ou teve mudanças aí, digamos, para se adaptar a questões mais modernas. Mas tem uma questão só para realçar aqui para vocês. Por exemplo, o guarda da prosperidade, que é o trigrama Sun, é o trigrama da madeira, né? Sun é bambu, né? Então, na tradição chinesa, esse trigrama, né, está ligado, na verdade, à cor verde, que é a cor ligada à madeira. Só que aqui nós estamos vendo que nesse trigrama, ele está ligado à madeira, só que está representando com a cor púrpura. Então isso já não é da tradição chinesa, é da tradição tibetana. Porque na cultura tibetana, né, o púrpura estava ligado à realeza, à nobreza, né? E essa realeza era vista como de muita sabedoria, de muito poder, né? Então essa cor ficou associada aí esse trigrama ficou associado, a prosperidade ficou associada ao púrpura. Então a questão do simbolismo tibetano. Eu, por exemplo, quando uso o baguá, nessa região eu uso a cor do elemento. Essa tá ligada à tradição chinesa, aí, digamos assim. O Feng Shui da China não vai ser tão simbólico, né? essas referências simbólicas que tem o tibetano. Aí tem outra questão também, por exemplo, o guarda do relacionamento, né? Que está associado, que é o trigrama Kun, que é o mais receptivo, né? Então o Kun sempre está ligado a essa receptividade mesmo. E como se fosse essa energia, quando a gente está bem canalizando ela, a gente é muito, sabe ouvir as pessoas, sabe entender o ponto das pessoas, sabe interagir. Então é uma energia que é muito associada a um relacionamento harmonioso, certo? Atualmente ele é muito ligado nessa escola americana, associado a relacionamentos afetivos em si, né? E por ser ligado a relacionamentos amorosos, ele é associado à cor rosa, certo? A cor rosa, em relação aos elementos, associado ao fogo. Só que o trigrama Kun é terra, certo? Então também é outra diferença que tem. Nesse caso, não tem tanto problema, porque o elemento fogo da cor rosa, ele alimenta, ele potencializa o elemento terra. Então, usar rosa nas regiões que tem a ver com o trigrama Kun não teria problema, seria bom. O problema é nessa questão da prosperidade aqui que falamos antes, né? Porque na região da prosperidade da casa, eu deveria usar o verde, que tem a ver com o elemento madeira. Se eu usar o púrpura está ligado ao fogo. Então o fogo, o elemento fogo, ele
ele desgaste, digamos assim, ou ele ataca o elemento da madeira, certo? Gera um desgaste, então é uma relação muito harmônica aí. Então, só para a gente entender que esse baguá que estamos usando hoje em dia, ele tem algumas discrepâncias em relação à tradição. Eu mesmo já não uso esse padrão aí que estão mostrando. Eu só estou mostrando que ele é muito usado. 90% das pessoas, quando falam do baguá ou do Feng Shui como um todo, já falam, tem o canto da prosperidade, tem o canto do trabalho. Né? Em outras linhas já não trabalham com essa nomenclatura. Então aqui um exemplo. Aqui estamos vendo esse baguá, né? Essa imagem da direita está vendo que ele foi adaptado ao tamanho da planta. Sempre o baguá vai se adaptar. Se a planta é muito alongada, como essa imagem da direita, o baguá vai se alongar também, vai acompanhar. Certo? Aqui nessa imagem da esquerda está mostrando o baguá no centro, mas os raios, né, desse octógono expandindo. Então esse aqui é outro sistema também que usam. Sistema radial, né? De achar o centro da casa e do centro fazer essa distribuição dos raios, né? Das 8 regiões, como se fossem direções. Né? Também, como a gente falou antes, o baguá é usado como um certo amuleto. Então, nessa escola do chapéu preto, da escola americana, é muito usado e divulgado o espelho baguá, né? Que o pessoal às vezes pede para colocar na porta da casa, né? Que ele teria uma proteção, ele refletiria energias ruins e deixaria passar as boas. Né? Então isso também não faz parte do Feng Shui tradicional. Já são alguns conhecimentos ligados ao Tibete. Eu mesmo não uso esse tipo de baguá. Agora que interessante, estão vendo aqui que a parte de cima lá são as 3 linhas, o vermelhinho, né? É o trigrama mais yang e de baixo é o mais yin. Né? Então o da esquerda também, aqui bem da esquerda o pretinho é o do fogo e o do outro lado oposto é da água. Então esse aqui é o padrão celeste que a gente viu. Então esse padrão celeste é usado em amuletos. Então aqui estaria correto o uso. Né? Certo. Bom, outro tipo de utilizações. Né? Então aqui já é da linha um pouco mais tradicional do Feng Shui, tá ligado às escolas da bússola. Então na técnica Basai, que Basai são 8 palácios, 8 regiões, então é justamente essa distribuição dessas 8 energias na edificação. Certo? Sendo que no Basai, essas 8 energias vão estar ligadas às direções. Né? Então, por isso que é a escola da bússola. Então vai ter que ver exatamente qual é a direção que está essa casa, né? Direção que está a porta ou a face energética da casa. Né? Então, essa distribuição dos trigramas já está associado às direções dos pontos cardeais. Na escola anterior que a gente viu, do chapéu preto, não tem a distribuição, simplesmente está ligada ao posicionamento da relação com a porta, que é onde entra a energia principal, né, que vai dar o padrão energético da casa. Nessa escola da bússola, eles vão estar vendo um outro tipo de energia, como se fosse essa energia do campo magnético da Terra, que também ela se expressa com 8 padrões, certo? Que é o mesmo dos trigramas. Então aqui vai estar essa planta baixa dividida em 8, com o centro da 9, né? E cada local vai estar ligado a um trigrama, vai ter várias características ligadas aqui, tá, nordeste, leste, norte. Então isso já é outra utilização aí. Né? Na própria essa escola do Basai, também é muito comum usar esse sistema radial. Então, como se fossem 2 sistemas diferentes de leitura do ambiente, certo? Então, aqui você tem que achar o centro da casa, né? E desse centro você vai pegar as 8 direções dos pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste, e também nordeste, noroeste, sudeste, sudoeste, né? E vai distribuir essas 8 direções nesses raios, né? E cada uma dessas direções também está associada a um trigrama, a uma característica, vai ter uma influência nas pessoas que usam. Né? Então, aqui vai estar cada espaço desses aqui que
é como se fosse uma pizzazinha, né? Na casa, né? Então cada fatia dessa ela está mostrando que essa energia está influenciando esse local da casa. Aí quando a gente vai fazer uma análise, a gente vai ter que ver, por exemplo, características da pessoa, né, em relação àquela energia. Aí em cima disso aí, dessa distribuição aqui, por exemplo, voltando ao anterior. Então, cada região cada quadrado, a gente vai analisar essas características do trigrama, do elemento, e assim a gente vai distribuir, por exemplo, sabe qual é a melhor cor para o meu quarto, né? Então eu vou ter que fazer essa distribuição do baguá, das 8 trigramas, e vou ver qual o trigrama que está na região do meu quarto. Certo? Por exemplo, se no meu quarto tiver o trigrama Kun, receptividade, o elemento é terra, então nesse ambiente eu posso usar, as cores são boas nele, a cor amarelo, marrom, bege, né? Ocres, são tons que ligados ao elemento terra, certo? E também, aí tem todo o estudo do ciclo dos elementos, que também é outro assunto, que poderia entrar. Então, por exemplo, o elemento fogo alimenta a energia da terra. Então, nesse meu quarto, que estaria o trigrama com terra, eu posso usar as cores do elemento terra e também do fogo, que é o vermelho, o laranja, cor-de-rosa, essas cores mais vivas, né? Certo? Então isso é importante entender, que qual cor que eu uso no meu quarto, para saber isso, qual cor da sala, né? Para saber se o uso das cores, teria que ter essa distribuição do baguá no ambiente, certo? E também o uso de objetos, que é muito comum o pessoal, às vezes tem essas coisas, a planta é muito bom, ela é vitalidade, mas eu tenho que saber em que local que é melhor usar a planta, certo? Que, por exemplo, a energia da planta, ela consome a energia da terra, né? Então, se tivesse, por exemplo, aquele quarto que a gente falou antes, que está ligado ao trigrama Kun, na região da casa, se a energia terra principal dali, eu não posso usar a planta naquele local, porque a energia da planta, que é a madeira, vai contra a energia da terra. Então, eu teria que entender também essa relação dos elementos, certo? Para a gente poder fazer uma avaliação de cores e de objetos, onde vão estar distribuídos. Então, isso que é importante. Às vezes, o pessoal quer essas dicas muito, muito genéricas, né? Onde é que eu ponto uma planta? Depende do local. Onde a cor no quarto, qual é a melhor cor do quarto? Também tem que avaliar em que região da casa, qual o trigrama desse quarto, certo? Tem outra utilização também dos trigramas, que aí estaria ligado à direção da pessoa, né? Que está ligado à técnica Minguá, que é uma das técnicas da escola da bússola, que é a técnica que a gente está focando mais na divulgação, inclusive. Lembrando que está tendo o nosso workshop, né? Sobre o Feng Shui Minguá, os elementos básicos, né? É um workshop gratuito online que está aberto até o dia 16, então aproveitem, que está bem interessante. A inscrição está no link lá na bio, né, do Instagram e também no Facebook. Essa técnica Minguá, ela já vai avaliar as direções, a influência das direções em cada ser humano. Cada ser humano, então, vai ter um número que está ligado a um desses trigramas do I Ching, do Baguá, né? Mas a pessoa tem o número 1, tá ligado ao trigrama da água, né? O Kan. Então, essa pessoa, ela vai ter uma relação específica com o campo magnético da Terra, certo? Então, a gente vai usar também esse Baguá ligado às direções, certo? Então, isso é importante, porque às vezes a pessoa quer saber qual é a melhor direção para dormir. Também existem várias correntes que são genéricas. Dormir sempre é bom para o leste. Não, segundo o Feng Shui, a tradição da bússola, que é especializada nas direções, aí, ela vai ver, não, depende do campo magnético da pessoa. Cada pessoa tem o seu trigrama, que é calculado, né? Certo? Então, de acordo com o trigrama da pessoa, a gente vai analisar essas 8 direções que estão ligadas aos 8 trigramas. E nesse processo vão ter 4 direções que vão estar harmonizadas com a minha natureza. Quando eu fico nessa direção, essa direção me potencializa.
e tem 4 direções que vão contra a minha natureza, certo? Então esse estudo é bem importante para a gente poder saber a melhor direção para trabalhar numa mesa, ou para estudar, para dormir, né? Então isso faz muita diferença. Então também é uma aplicação do Bagua, certo? Aqui está mostrando, né? Então a cama, então a gente vai avaliar a direção da cama, que direção está essa cama, né? Qual é a relação com o meu trigrama, né? A direção da mesa de trabalho, a própria direção do fogão, aqui embaixo à esquerda, né? Também vai mudar um pouco o campo magnético da comida, que vai influenciar cada um de maneira diferente. A direção da porta da casa, então conforme essa direção da porta da casa, vai alterar o magnetismo da casa. Então é um estudo bem rico e importante que ajuda bastante a gente aí a ter mais vitalidade e a desenvolver nossos potenciais com mais fluidez, né? E quando isso não está bom, a gente fica como se fosse, esse potencial está inibido. Aqui mostrando uma planta baixa, então a análise, né? Então vai ter que olhar aqui, né? A cama com a direção, né? A direção da porta, do sofá também a gente usa. Então, com essa técnica, a gente poderia fazer uma análise geral da nossa relação com a casa, em função das direções. Então é outra aplicação do Bagua bem bacana aí. Bom, e então essa é a ideia. Então a ideia desse nossa live de hoje é explicar um pouco o que seria esse Bagua, suas origens, e mostrar que é algo que pode utilizar em várias áreas. Então só no Feng Shui tem várias aplicações. Então agora tem que ter critério, não pode usar de qualquer jeito, isso que é importante. Não posso chegar no meio da casa com um papelzinho cortado do Bagua e saber que a direção não, tem que olhar com a planta baixa, certo? Essa planta baixa tem que estar mantendo toda a proporção original da casa, saber distribuir essa energia para poder avaliar. Então é um estudo bem bacana, mas que exige bastante critérios para não fazer de qualquer jeito. Então agradeço aí a presença de todos, deixe as suas perguntas e que a gente vai recolhendo essas perguntas para definir os assuntos das próximas lives aí. Quinta-feira que vem vamos estar de novo, a gente vai divulgar aí o assunto para vocês. A gente vai divulgar, já pode inclusive mandar as perguntas antes para a gente já direcionar, certo? Então fica o convite para o nosso workshop online que está aberto, né? Ele é um tempo determinado, dia 16, segunda-feira que vem vai fechar essas inscrições, né? Então aproveitem, sigam o link aí que está abaixo, é só clicar para encher lá rapidinho, né? Que você vai ter acesso a 4 aulas sobre esses elementos básicos para entender o Feng Shui focado principalmente no Minguá, certo? Também aproveito para divulgar o meu livro aqui que está lançando, Feng Shui Minguá, Poder das Direções. Então, inclusive vamos ter um lançamento agora nessa sexta em Brasília, na sede da Nova Acrópole do Lago Norte, é sexta-feira às 19 horas. Então vai ter uma palestra e coquetel aberto ao público aí, noite de autógrafos. Então fica o convite e aguardo vocês aí. Um abraço.